Eu só queria esclarecer que a gente vai fazendo as falas e no final a gente abre para perguntas, tá bom, gente? Porque senão fica muito bagunçado. Eu só queria aproveitar para apresentar novamente, que eu já tinha mencionado seu nome, Lorena, mas vou apresentar agora novamente a Lorena Padilha Pereira, que é assessora técnica de Direitos Humanos e hoje responde pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência aqui da Prefeitura de Vitória, né? E fiquem à vontade, se quiserem. Gente, primeiramente, bom dia. Eu fico honrado e feliz de estar aqui, cumprimentar a professora Angélica e todo o grupo no PIGASF, um grupo que eu acompanhei aí por um tempo, ainda na graduação. Cumprimentar meus colegas fonoaudiólogos, em especial minhas duas preceptoras, Elana e Paula, que aí tiveram uma importância muito grande na minha formação, sou muito grato a tudo. As minhas colegas da nutrição ali, que a gente fez anatomia juntos. Enfim, estar aqui é me sentir em casa. Hoje eu represento a Coordenação Estadual LGBT dentro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. E aí, quando a gente começa a falar sobre violência, começa a falar sobre direitos humanos, eu defendo que a gente tenha que fazer uma discussão intersetorial. A gente não tem mais como, na altura do campeonato, defender apenas uma pauta. A gente tem que fazer esse recorte de gênero, de raça e social. Porque no final das contas, quem morre é sempre as pessoas negras, LGBTs, mulheres, que estão sempre na ponta. Então, quando você vai pegar a base estatística aí do pessoal do LabIEP, quando você pega a base estatística, se você for analisar quem são as pessoas que realmente estão morrendo aí na intervenção militar no Rio de Janeiro, quem são as pessoas que estão morrendo todos os dias na periferia do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que também não está tão longe dessa realidade, é a população jovem, são as mulheres, são os negros, são os homossexuais. E aí, antes de começar, eu acho assim que a Marielle, como vem a fala do amigo meu vereador, votei em você, Lula, a Marielle, ela representa essa roda, uma mulher negra, lésbica, que fazia esse enfrentamento, uma mulher de peso, uma mulher de coragem, que fazia essa conversa, que apontava, que denunciava o racismo, que denunciava o fascismo e todas as formas de opressão. E aí eu queria trazer alguns dados para vocês dentro da pauta LGBT, né, que foi o que foi um pedido aqui. Infelizmente, a gente já começa com um grande problema epidemiológico, estatístico. Não existe nas bases de dados do governo, e aí eu falo do âmbito federal, estadual, municipal, uma base de dados que catalogue quem são as vítimas de homofobia. E aí, homofobia, eu vou definir aqui como uma discriminação, toda forma de discriminar uma pessoa pela sua identidade de gênero ou pela sua orientação sexual. Então, eu não tenho como mensurar o tamanho da amostra da população que morre todos os dias vítimas da homofobia, LGBTfobia, como assim preferir. Às vezes eu vou introduzindo alguns termos novos e aí vocês podem levantar a mão e pedir para eu explicar. Mas enfim, então a gente já tem uma subnotificação. A LGBTfobia, não existe uma criminalização. Então, você não tem um dado estatístico, você não tem uma uma notificação obrigatória por conta desses crimes. Então, a gente já tem por aí uma subnotificação desses casos. Um outro problema é que muitos LGBTs ainda não são assumidos para suas famílias. Então, como é no caso no Espírito Santo, ano passado, houve 3 casos que eu conhecia,
nem entra aqui nesses dados que eu vou te mostrar, que eu vou apresentar, de pessoas LGBTs que morreram. Em morte, gente, eu não falo simplesmente de um tiro. Eu falo de pessoas que foram violentadas, pessoas que foram torturadas, práticas de empalamento, práticas sado, práticas de decapitação. Então é assim que a população LGBT morre. E infelizmente isso está disponível na internet, nas correntes do WhatsApp. Nós morremos e ainda assim somos motivo de piada, ainda assim somos motivo de entretenimento nas redes sociais. Então, pessoas que são mortas, a família não sabe, como não tem como notificar, então essa pessoa ela é morta e ninguém sabe explicar o motivo. Geralmente são professores, nesses 3 casos são professores que foram mortos, violentados, empalados, todos os 3 casos foram empalados. Então, existe aí alguma coisa assim, bem específica nesses 3 casos, os 3 casos homossexuais não assumidos. Você fala sobre o empalar? O empalar é uma prática que vem desde a Idade Média, que é você introduzir uma estaca de madeira pelo ânus da pessoa. Isso é uma prática que vinha lá da época, aí eu vou voltar na minha graduação em História, metade da graduação em História, da prática da Idade Média, quando você queria mandar uma mensagem para uma tribo rival, você empalava a pessoa e deixava a pessoa ali em destaque. Então essa prática ainda existe. O estupro corretivo de mulheres lésbicas e homens transexuais. Infelizmente, gente, o que a gente tem hoje é o trabalho de ONGs, o trabalho do Grupo Gay da Bahia, que notifica baseado em manchete de jornal. Então, quando isso vai para o jornal, quando vai lá para o balanço geral e ele faz piada da população LGBT, isso é notificado. Quando isso vai para a capa do jornal, isso é notificado. Então, baseado nessas entrevistas, a fonte de dados é essa, tá? A gente tem em 2017 445 pessoas LGBTs mortas. Dentro disso, a gente tem no ano de 2017 um aumento de 30% da violência contra a população LGBT. Isso nos assusta perante o momento delicado, conservador que nós estamos vivendo. Eu trouxe aqui 30,9% desses casos de morte são por armas de fogo. E a gente tem na mídia, nas redes sociais, uma divulgação aí da prática do armamento, vamos armar pessoas, uma arma para cada pessoa, discursos assim que vai ferir geralmente a pessoa que está aqui na ponta. Então, além disso, desses 445 casos de morte de LGBTs por homofobia, LGBTfobia, 386 foram assassinados e 58 suicídios. Pessoas LGBTs, pessoas transexuais, pessoas lésbicas, bissexuais, homossexuais se suicidaram por algum motivo. Geralmente são questões de não... pela questão da opressão mesmo, questões familiares, questões pessoais, questões de cunho religioso, questões de cunho político. Isso aí tem levado também, além do problema que a gente tem com a população que morre vítima de arma de fogo, a gente ainda tem a questão da saúde mental. E aí no Espírito Santo foram notificados, dentro dessa pesquisa, no ano passado, 17 casos de LGBTs mortos. E aí eu quero trazer um dado ainda mais preocupante. Lembra que eu falei que de 2016 para 2017 a gente teve um aumento de 30% da morte de LGBT. E essa semana a gente completa 9 travestis mortas no estado do Espírito Santo. Então, esse ano, nós estamos na metade do terceiro mês. Notificados assim, que a gente sabe. Os coletivos.
dos coletivos, porque são pessoas que nós conhecíamos, pessoas, teve um caso recente agora, de uma travesti que morreu em Colatina, se eu não me engano, e era uma pessoa assim, super solícita, que participou inclusive de uma pesquisa que a gente vai falar mais um pouco. Então, é essa pessoa que está morrendo. E aí quando ela vai para a mídia, não, provavelmente tinha influência com o tráfico de drogas. Desqualifica o trabalho de uma pessoa que tem um papel social. A travesti, a mulher transexual, o homem transexual, eles têm um papel social na nossa sociedade. Então isso fica muito evidente quando a gente vê essas questões tão brutais. E aí eu quero chamar a atenção para o caso da Dandara, uma travesti espancada, decapitada, e tudo isso foi gravado, colocado no YouTube, divulgado nas redes sociais, e o que mais dói são os comentários. Então assim, uma pessoa de 38 anos, e aí eu trago para vocês um dado que a vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos. É a metade da população cisgênera. Cisgênera é um termo novo que eu apresento para vocês agora. São as pessoas que nascem com seu sexo anatômico e se identificam com sua identidade de gênero. Então a gente está numa sala onde eu acredito que a maioria das pessoas sejam cisgêneras. Então a gente tem, hoje a expectativa de vida do brasileiro chega a 75 anos e a da mulher travesti chega a 35 anos. E aí, dois dados assim, que eu quero destrinchar também, é que dessas 445 pessoas que morreram, 191 são gays, não, 191 são pessoas trans, 194 gays, e 12 héteros. E aí, eu falo para vocês, a LGBTfobia, o preconceito, ele mata também quem não é LGBT. Recentemente em Salvador, há uns 2 anos, recentemente, né? Falo assim como se fosse hoje. Há 2 anos em Salvador, 2 irmãos gêmeos que não se viam há muito tempo, se encontraram na rodoviária e saíram da rodoviária abraçados. Um grupo de pessoas apedrejou os dois até a morte. Também no Nordeste, um pai e um filho se encontraram em uma via pública, foram novamente apedrejados e o filho morreu. Então assim, a gente costuma falar, não, isso não é problema meu. Isso é problema de quem é LGBT, de quem é gay, de quem é... Mas eu, quanto profissional da saúde, eu entendo que a nossa formação em saúde e a descrição lá da lei do SUS, ele coloca que nós, como profissionais da saúde, nós somos defensores de direitos humanos. E defender direitos humanos é defender o direito das pessoas, inclusive daquelas pessoas que perderam a humanidade, daquelas pessoas que vão para redes sociais para falar mal, da mão que atira contra a nossa população. Então defender os direitos humanos é isso, é defender justiça. Então assim, a cada passo que a gente dá, a comunidade LGBT comemora como se fosse uma conquista incrível. Por exemplo, a questão do nome social, que é uma questão que muita gente não sabe. E aí eu vou contar para vocês o que me motivou a dedicar o meu TCC à população trans, a entrar na militância. Eu, aluno da UFES, fui participar de um fórum de diretorias executivas representando a fonoaudiologia, e acabou que lá na cidade do Rio de Janeiro, naquela loucura, eu fui cair numa roda de conversa onde só tinha pessoas trans. Eu até então eu só tinha visto 2 travestis na minha vida que eram do meu bairro. E aí, gente, numa roda de conversa, eu era uma das poucas pessoas cisgêneras lá dentro. E eu vi uma mulher transexual
ela levantar e falar o seguinte: meu nome é fulano, eu tenho 47 anos, uma mulher negra, travesti negra, e ela estava muito feliz porque ela conseguiu um emprego, o primeiro emprego dela de carteira assinada. Até então ela trabalhava na prostituição e ela estava trabalhando como... Natália chegou. Ela estava trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa empresa. E aí ela relata que ao usar o banheiro, ela usava o banheiro feminino. A diretora do prédio, a gerente imediata dela, pediu para ela não usar o banheiro feminino porque estava incomodando as mulheres que utilizavam o banheiro feminino. E aí ela vai passar a usar o banheiro masculino. Os homens se sentem constrangidos porque ela estava usando o banheiro masculino. E aí pediram para ela não usar o banheiro. E além disso, a identificação dela dentro da empresa é com o nome masculino, nome civil. E ela vira e fala que todos os dias é uma humilhação. Que as pessoas jogam algum objeto para ela catar, sujam para ela limpar. E ela fala que ela se submete àquilo porque ela não quer voltar para a prostituição. Então, quando a gente vai e a gente vê o Supremo Tribunal Federal permitir que as pessoas mudem o seu nome de acordo com a sua identidade de gênero, muita gente vai falar, mas que absurdo, vai aumentar o número de falsidade ideológica. São pessoas que não entendem o mínimo de um processo burocrático. São pessoas que colocam o seu preconceito acima das pessoas que precisam. Eu não tenho problema com o meu nome, mas tem quem tenha. E aí esse direito precisa ser preservado. E além disso, a gente tem essa conquista, que é uma conquista muito grande, que para nós pessoas cisgêneras, eu acho que a Natália pode falar isso mais à frente, é uma coisa boba, mas para a população trans, ser respeitada pelo nome é muito importante. E aí a gente tem pessoas transexuais que não utilizam o serviço público de saúde, porque quando chega na recepção de uma unidade de saúde, as pessoas chamam ela pelo nome masculino, chamam ela pelo nome de registro. Então, são questões que parecem pequenas. Nós, quanto profissionais da saúde, temos um papel muito importante, porque a população LGBT ainda é vítima, é a população que é vítima da infecção por HIV/AIDS. A gente tem um alto índice de contaminação dentro do HSH, homens que se relacionam sexualmente com homens gays, mulheres trans, travestis, e a gente precisa falar sobre isso dentro da academia, a gente precisa falar sobre isso dentro da unidade de saúde. E aí, a condenação LGBT é uma condenação recente, meu tempo aí, como tá? Já passou, né? A coordenação, ela existe há pouco tempo. A gente agora está articulando, criamos o Conselho LGBT, e qual que é o papel disso? Promover as questões de política básica, gente. Eu não estou falando em privilégio. Ninguém quer não trabalhar, ninguém quer ganhar o seu salário mínimo para ficar em casa. A população quer ir trabalhar, quer ser capacitada, quer ir para as escolas. Muitas das pessoas transexuais e travestis, elas são expulsas de casa aos 16 anos. Elas não concluem seu ensino fundamental e médio. E aí, existe no poder público uma dificuldade muito grande de sensibilizar o nosso legislativo para ver a pauta dessa população, para pautar as questões de gênero, para pautar as questões de raça, para pautar as questões do LGBT. E aí, o que a gente fez agora, em parceria com o Instituto de João de Santos Neto, foram duas pesquisas. Uma pesquisa para identificar, mapear a população em situação de rua, é o POP Rua, não trouxe aqui,
E uma pesquisa que ela está em fase de finalização, eu trouxe só alguns dados demográficos mesmo, sobre a população trans na região da Grande Vitória. Uma pesquisa que o método dela, a pesquisadora responsável é a Sandra Amaro, do Instituto Chão Santos Neves, e aí são participantes dessa pesquisa 147 pessoas transexuais da região metropolitana da Grande Vitória. E aí, o que eu trago para vocês alguns dados assim. Dentro dessas 147 pessoas trans, nós temos quase 50% mulheres transexuais e travestis. E dessa população, a vida dessa população, a maioria, 27% da população está entre os 20 e os 24 anos, 24% entre 25 e 29, e aí você chega para a população já idosa, uma pessoa, a gente só conseguiu entrevistar uma pessoa transexual com mais de 60 anos. Falando sobre essa questão interracial, a gente tem aí 44% das pessoas se identificando como parda e 21,8% se identificando como negra. Se a gente soma negros, pardos e indígenas, isso é mais de 50% da amostra. Então a gente tem aqui um dado que eu volto a falar, a gente precisa fazer o recorte racial, a gente precisa fazer o recorte social. Se a gente entra na questão de formação, escolaridade, a gente não tem 3,4% da população está com seu ensino médio em andamento, 22% da população completou o ensino médio, 21,2% da população não completou o ensino fundamental, apenas 1,4% chegou na pós-graduação. Então, assim, a gente faz a discussão de raça e aí a gente tem que fazer também a discussão de gênero. Onde que essas pessoas, as pessoas LGBTs, as pessoas transexuais estão hoje dentro da universidade? Dentro do programa de saúde coletiva, dentro dos programas de pós-graduação. Então, existem vários dados aqui que eu acho interessante, inclusive, por exemplo, mais da metade da população ainda tem a prostituição como fonte de renda primária ou secundária. Então, são dados que a gente traz para o empírico uma coisa que a sociedade civil já sabe há muito tempo, porque são as pessoas que estão lá na ponta. A gente hoje essa é a primeira pesquisa desse tamanho, com essa população no Brasil. O método adotado a bola de neve, né, que as pessoas indicam seus pares. Então, assim, é uma população em situação de extrema vulnerabilidade, é uma pesquisa, a gente está no ano de 2018, é a primeira pesquisa que se faz com essa amostra de população, com esse objetivo de caracterizar e trazer para o empírico um problema social que a gente já sabe há muito tempo. Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que depois a gente